Quero convidar-vos a este texto que já foi lido, que é o texto de 1 de Pedro, que está em 1 Pedro capítulo 4. É um texto tão interessante que eu próprio me tenho deliciado a ver este texto e a poder de alguma forma compreender aquilo que ele tem para nós nesta manhã, enquanto refletimos sobre este tópico que consideramos tão importante. Eu realmente estou a desafiar-me a mim mesmo e espero também que cada um dos membros da minha igreja, sobretudo, e outros que acompanham também a nossa reflexão, possam de alguma forma aceitar este como lema para a sua própria vida. Que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito. De vez em quando é preciso voltar lá à passagem para nós não nos esquecermos o que é que aconteceu ali, não é? Lembram-se daquela jantar em casa de Simão e de facto Simão, que devia ter dado a Jesus as suas próprias honras, ele não deu, então alguém entrou em cena e tomou o lugar de Simão. E a ideia aqui é esta, que ninguém toma o nosso lugar relativamente a Cristo. Por isso o texto, quando começamos a ler, há aqui algumas instruções que têm a ver com os deveres que nós temos uns para com os outros, e ele diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo. É curioso porque há muita gente hoje a achar que os tempos estão próximos. Cada vez mais nós vemos nos noticiários, nas opiniões das pessoas, que realmente muita gente acha que o nosso mundo está a sucumbir, que aos poucos nós vamos perdendo capacidade de habitar este mundo, as pessoas, o ambiente, etc, etc. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações, acima de tudo, porém, tendo amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da graça de Deus. É interessante porque quero continuar este tema que nós temos pegado a semana passada, neste caso no domingo passado. Sabem que há estudos que falam e que estudam a questão das relações conjugais, e esses estudos dizem-nos que a maioria das queixas dos casados contra o outro cônjuge são cobranças daquilo que o outro deveria ter feito e não fez. Todos nós, de alguma forma, estabelecemos relações uns com os outros, onde temos expectativas acerca dos outros, e muitas vezes essas expectativas são-nos goradas porque esperávamos que o outro fizesse o que não fez. E, meus irmãos, aqui se debate muitas vezes a relação entre as pessoas. A quebra de compromisso pode arruinar a relação entre pessoas na família, no emprego, na igreja. A vida é um espaço de tempo que começa e acaba, mas cuja duração não pode dispensar o compromisso e a cooperação entre as partes. No domingo passado nós pudemos perceber duas ideias acerca daquilo que é o tema à volta da ideia do mundo. Na verdade, a palavra de Deus exige de nós um sentido de missão que é semelhante ao de Jesus. Jesus ensina-nos isso. É preciso fazer, é preciso delegar, é preciso reproduzir. Nós estamos neste mundo para isto. Deus chamou-nos para a sua igreja e quer que cada um de nós tenha um sentido de missão semelhante ao do Senhor Jesus. A outra coisa que aprendemos também é que isso exige de nós uma determinação semelhante à figura de Josué que aparece nas Escrituras. É preciso nós sabermos com quem servir, a quem servir e como servir. É fundamental para que se cumpra este lema na nossa vida, nós temos que entender quem são as pessoas que Deus colocou na nossa vida, com quem nós podemos servir, a quem, obviamente, a Deus, a quem servir e como servir. E, de facto, estas perguntas estes textos e estas ideias levam-nos a fazer três perguntas a nós próprios. A primeira pergunta é: qual foi o último objetivo que estabeleceu a si mesmo na área do seu serviço para Deus? Quero colocar estas três perguntas para ver se conseguimos de alguma forma assim aproximar o nosso pensamento e focar a nossa atenção. Primeira pergunta, eu já a fiz, mas o slide não me quer ajudar. Qual foi o último objetivo que estabeleceu a si mesmo na área do seu serviço para Deus? Não importa se esse objetivo foi há muito tempo, se foi há pouco tempo, não importa. Qual foi o último objetivo? A segunda pergunta tem a ver com qual o grau de dificuldade que esse objetivo tinha
se tivesse que o escalonar numa escala de 0 a 10. E a terceira pergunta: se estabeleceu esse objetivo de serviço, conseguiu concretizá-lo? São 3 ideias básicas que quero trazer para vós, para nós nos focarmos naquilo que na verdade é o nosso grande objetivo. Para muitos cristãos, a noção do serviço cristão é ir aos cultos todos os domingos. Aliás, agora com a pandemia, muitos certamente sentir-se-ão ainda muito mal por causa dessa dificuldade. A maioria das pessoas que falha no seu desempenho, no desempenho de um objetivo, falha por esse objetivo ser fácil. Por vezes é fácil demais. Há muitas pessoas na vida cristã que usam a lei do menor esforço. Pessoas que estabelecem projetos, planos, objetivos na obra do Senhor, objetivos para Deus, que são fáceis de realizar. Nós sabemos que as pessoas com grande desempenho normalmente estabelecem objetivos altos de serviço. Aquilo que tem valor nunca é fácil de conseguir, de verdade. Quando Jesus enviou os seus discípulos a primeira vez, aliás, enviou-os primeiro 2 a 2 e depois enviou um grupo maior de 70, é interessante porque quando Ele os enviou, normalmente o Senhor não os enviou para um lugar fácil. Jesus, nas primeiras missões que Ele deu aos seus discípulos, Ele não os enviou de maneira fácil. Eles tiveram que realmente desenvolver um trabalho importantíssimo. Para eles era a primeira vez, foi muito estranho. O Senhor deu algumas instruções, eles não podiam sair com a sacola, a mochila às costas, eles não podiam fazer as coisas como eles pensavam. Não era fácil. E o Senhor ensinou que o sentido de missão normalmente nunca é fácil para ser alcançado. Se a missão é rica, então significa que o trabalho é difícil. Muitas vezes andamos na vida cristã procurando fazer coisas fáceis. E as pessoas que normalmente buscam coisas fáceis, normalmente não as acabam, porque nem elas mesmas acabam por gostar daquilo que na verdade querem fazer. Nós gostamos de coisas difíceis, gostamos de alcançar tarefas que na verdade se tornam complicadas e ficamos felizes por isso. Faz parte daquilo que deve ser o nosso próprio cenário enquanto servos. Ron Bennett disse que há 3 grandes características das pessoas que a Igreja precisa de compreender. Primeiro, é o perdido dentro da Igreja. O segundo é o perdido que visita a Igreja. E o terceiro é o perdido que jamais entraria numa Igreja. De verdade, há muita semelhança em todas as pessoas que frequentam uma Igreja. Estamos todos perdidos. Todos precisamos de direção e todos precisamos de um mesmo líder. Por outras palavras, nós somos iguais. Jesus disse: não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deverá servir aos demais. Todos somos igualmente capazes de servir. Quando todos nós aceitamos esta verdade de Jesus e nos consideramos servos uns dos outros, será certo que o outro não fará a Jesus o que eu deveria ter feito. Porquê? Porque ninguém ficará à espera que o outro não faça aquilo que pode ser feito por cada um de nós. Na verdade, o Espírito Santo equipa a sua Igreja para toda a obra que precisa ser feita quando os discípulos de Cristo estão a ser obedientes, dependentes de quem os habilita. Pedro, nesta carta, ele explica como é que nós somos equipados para a tarefa conjunta. Depois de dar alguns conselhos importantes a respeito da inter-relação dos discípulos de Jesus, isto é, ele fala em critério, fala em sobriedade, fala em amor intenso, fala em hospitalidade, Pedro afirma: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme aparece colorida, porque é isso exatamente que a palavra quer dizer. A palavra multiforme significa colorida. Deus é um Deus de cores, é um Deus de variedade, é um Deus que distribui a cada um no lugar onde está, de acordo com algo que se faz belo. Na verdade, diz o texto que o Senhor dá dons, recursos, equipa cada um de nós como bons dispenseiros dessa graça que é uma graça bonita. Verdadeiramente, a primeira coisa que quero chamar a atenção é que nós somos equipados individualmente
para servirmos conjuntamente. Se queremos que este lema se aplique na nossa própria vida, nós temos de ter esta consciência. Deus nos equipa individualmente para nós servirmos conjuntamente. A ideia de multiforme significa este aspecto colorido que o Espírito traz para a sua igreja. A igreja é uma comunidade de contrastes, de bons contrastes, de verdade. Na verdade, é mesmo para isso que nós existimos. É para juntos criarmos um colorido no lugar onde estamos, fazendo a obra de forma colorida também, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus se apresenta. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo de uma forma colorida. Nós não estávamos lá para ver, mas hoje podemos ter um pouquinho daquilo que é a nossa visão do que Deus fez. Sim, porque Deus é este Deus de contrastes. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se apresenta de forma diferente, mas de uma forma bonita, colorida a cada um de nós. Ele é o Deus que está no céu, está na terra, que consegue estar dentro de nós. Ele é o Deus que se manifesta de diferentes modos. Logo, a multiforme graça é a graça que Deus, manifestando-se de várias maneiras a cada um de nós. Multiforme graça de Deus é a manifestação do Espírito Santo nos filhos de Deus, no exercício e na forma de diferentes dons, ministérios na Igreja de Jesus. A multiforme graça de Deus é distribuída gratuitamente entre todos os servos dele e serve para edificar a sua igreja, sempre visando um fim proveitoso. Nada do que Deus faz é por acaso. Tudo visa uma utilidade, um fim proveitoso, um objetivo. O exercício dos dons espirituais são para ser usados conjuntamente e eles tornam-se uma demonstração do amor de Cristo a um mundo pós-moderno. Quando trabalhamos juntos, enquanto igreja, podemos tirar proveito dos nossos pontos fortes e encontrar liberdade para servir de acordo com as capacidades que Deus nos deu. Aliás, eu creio que a razão por que somos encorajados a servir em conjunto é exatamente para que ninguém brilhe isolado. O brilho de muitas luzes em conjunto ilumina mais e ilumina melhor o caminho dos pecadores que precisam vir a Jesus. Para que o outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito, em segundo lugar, nós precisamos praticar a verdade de que devemos fortalecer o corpo apoiados em relacionamentos que se tornam sólidos. Todos os discípulos de Cristo que partilham do mesmo espaço de comunhão devem esforçar-se por construir pontes que ligam margens, distâncias, que podem ser culturais, podem ser de consciência espiritual, mas esta é a nossa função de encurtar distâncias de relacionamentos para que o trabalho que fazemos seja merecível de esforço. De facto, para construirmos essas pontes, nós precisamos de ser intencionais. Desejar trabalhar o desejo. Os discípulos de Jesus não podem esperar passivamente para que as oportunidades apareçam. Se queremos imitar o Mestre, ele foi intencional ao longo de todo o seu rico ministério. Ele tomou a iniciativa, em muitos casos, de ir ao encontro das pessoas para se relacionar com elas. Nós precisamos ser intencionais na forma como estamos, na maneira de viver a vida enquanto filhos de Deus. Sim, é preciso construir essas pontes e essas pontes constroem-se no meio da nossa intencionalidade, quando ela é genuína, quando ela parte do amor que Deus nos dá. Em segundo lugar, nós temos que ser consistentes, fazer com que aquilo que eu faço encontre significado no que o outro faz, consolidar esforços, unir as pontas de cada esforço que fazemos a favor do reino para que haja resultados que marcam vidas. Em terceiro lugar, nós temos que ser maleáveis, tornar-nos receptivos aos outros, ajustáveis às preferências dos outros que trabalham connosco, que estão no mesmo barco, adaptarmos-nos aos outros, preferindo deixar a nossa vontade de lado para que a vontade do outro possa prevalecer. Há estudos que dizem que quanto mais inseguros nós somos acerca de nós mesmos, mais inflexíveis nos tornamos na maneira como lidamos com os outros. De verdade, para que o outro faça a Jesus o que tu deverias ter feito, todos os nossos tratos de bondade
deverão privilegiar os discípulos com quem Deus nos colocou a servir. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, diz-nos a palavra em Gálatas 6, verso 10. Este é o terceiro aspecto. Na verdade, todos os nossos tratos de bondade deverão privilegiar os discípulos com quem Deus nos colocou a servir em primeiro lugar. Agora é Paulo que nos ordena: fazei o bem a todos, mas em primeiro lugar, preferencialmente, principalmente aos domésticos da fé. De facto, não podemos perder os objetivos do reino, mas podemos perdê-los se nós não seguirmos as regras do reino. E as regras do reino são-nos dadas pelo próprio Senhor. No capítulo 25, versos 34 a 40 de Mateus, no sermão profético do Senhor Jesus, Jesus mostrou a importância de fazer coisas simples às pessoas certas. Pode ser um copo de água a um destes pequeninos, àqueles que precisam de ajuda, àqueles que estão temporariamente incapazes. As pessoas certas a quem nós devemos servir em primeiro lugar são os domésticos da fé. Jesus até lavou os pés aos seus discípulos para que eles entendessem que quando todos servem uns aos outros no reino, o reino acontece entre nós. Eu sei que eu nunca conseguirei ganhar o que quer que seja se eu não obedecer a regras. Já aconteceu jogar o skip-bow, não sei quem conhece o skip-bow, mas já aconteceu jogar o skip-bow com algumas famílias da igreja. E principalmente eu sei que há uma família que gosta muito de jogar o skip-bow e que são especialistas nisso. A família do Sérgio e da Miriam. A verdade é que eu gosto de jogar com eles, mas se eu não seguir as regras do jogo, eles vão considerar-me batuteiro. Mas sabem, é batota sempre que os meus extratos de bondade não favorecem preferencialmente os que fazem parte da equipa que serve o reino. É batota quando eu, de uma forma impensada, não procuro servir, através dos meus extratos de bondade e de amor cristão, aqueles que Deus colocou na minha vida, que estão próximo de nós. É batota quando eu não sigo as regras do reino a favor dos outros. E as regras do reino dizem-me que eu devo servir os outros que estão próximo de mim, que comigo estão no reino. Por isso, é batota e eu nunca conseguirei ganhar o jogo se de facto eu não obedecer às regras que me são colocadas pelo nosso Senhor. Paulo era daqueles que exemplificou na sua vida o princípio que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito. Talvez ele tenha aprendido a mesma lição que nós podemos aprender. A lição exemplificada pela mulher lá em casa no jantar de Simão. Por isso, ele chegou a afirmar estas palavras. Em Colossenses, capítulo 1, verso 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo o meu corpo, o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a sua igreja. Reparem bem, Paulo de certeza que também leu o que nós lemos. Ele ouviu a história daquela mulher lá em casa de Simão, que fez a Jesus o que ele merecia, que deu honra ao Senhor. E por isso ele disse, agora eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. De facto, os cristãos que não servem como Deus quer, que estão à espera que os outros façam o que eles deviam de fazer, de facto não estão a obedecer às regras do reino. Deixem-me terminar com uma ilustração que me tem deixado surpreendido. Há algumas aves, como por exemplo os cisnes, os gansos, os pelicanos, os flamingos, aves grandes de bom porte. Sabem que elas voam no chamado formato V. Enquanto elas voam juntas, há outros que voam em bandos mais afrouxados, mas estas aves têm uma característica. Elas fazem grandes voos de centenas e centenas de quilómetros. E sabem que a razão por que elas voam em V é porque ajudam a conservar a própria energia. Cada uma delas voa ligeiramente à frente do outro
proporcionando que haja menos resistência ao vento. E esta técnica de voar em V, inclusivamente, tem sido usada já também noutras circunstâncias. E sabem uma coisa mais? Para manter a justiça no grupo, as aves revezam-se na liderança. Elas cansam-se e depois passam para trás, e a que está mais à frente toma a liderança, e assim elas conseguem manter a velocidade e manter o ritmo do grupo. Também sabem que muitos deles, quando voam, é interessante, estas aves batem menos as asas, batem as asas com menos frequência e têm menos batimentos cardíacos, inclusivamente, do que acontece com aquelas que voam sozinhas. Sabem, os pássaros que voam em formação V conservam mais a sua energia, têm mais resistência para grandes embates que podem ter, tem a ver com o percurso que elas fazem. Eu uso esta ilustração para dizer que realmente estas aves voando em V são uma boa ilustração para aquilo que deve ser o trabalho da Igreja do Senhor. Nós devemos voar neste mundo enquanto estamos cá numa posição de V, para que nós possamos, que estas aves que foram instruídas por Deus possam também servir para nós como modelo de pessoas que, sendo instruídas por Deus para estarmos no reino, muitas vezes voamos sozinhos, em vez de voarmos acompanhados. Numa estratégia que cada vez é mais necessária para um mundo perdido, para uma igreja que está muitas vezes à deriva, nós precisamos trazer para o nosso tempo, para o nosso meio, as regras do reino, para que não haja batota na maneira de viver a fé. Não haja batota na maneira como vivemos aquilo que é a realidade do reino entre nós. Que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito. Que este seja para mim, para ti, para cada um de nós, o desafio deste ano. As regras estão aí. Elas são para ser cumpridas, porque elas são as regras do próprio reino. São as regras do Senhor. São as regras com as quais cada um de nós deve estar no reino, para que não haja batota entre nós. Que Deus nos conceda essa graça. Que Deus nos dê o privilégio de nós sabermos que é bom chegar ao trabalho primeiro que os outros. É bom quando nós temos consciência de fazer a Jesus aquilo que na verdade deve ser feito, porque isso traduz a compreensão daquilo que é o nosso entendimento da honra que Cristo merece por ter dado a sua vida na cruz do Calvário por nós e ter resgatado a sua igreja para que ela tenha um papel a dizer a este mundo, seja no mundo da alegria, no meio da alegria, seja no meio da tristeza, seja no meio do conflito, seja no tempo da guerra, seja no meio da doença, no meio da pandemia. A igreja precisa de estar cá para responder ao coração dos pecadores que ainda não têm esperança. Que Deus nos ajude.